Entender essas regras vai fazer com que você leve a vida de forma mais leve e determinada. Eu queria que tivesse me ensinado essas regras antes, eu tivesse me obrigado a tirar um tempo a pensar sobre elas antes. E essas regras, elas são separadas de forma didática como regras do jogo finito e regras do jogo infinito. E talvez você esteja frustrado hoje, talvez você esteja sem determinação hoje, ou talvez você não esteja executando as coisas na vida da forma que você quer, porque você não parou para pensar que esses dois jogos estão acontecendo na sua vida o tempo inteiro e você pode estar misturando as regras do jogo entre um e outro. Então, eu quero primeiro te conceituar o que seriam jogos finitos, depois jogos infinitos, e depois eu vou te mostrar como isso tem a ver com o seu relacionamento a dois, com cuidado com sua saúde, com o seu emprego e com qualquer mudança que você quer fazer na vida. Para tornar isso de forma mais didática, eu sempre gosto de trazer a apresentaçãozinha porque eu acho que tem algumas coisas que as imagens trazem mais do que necessariamente a fala. Então, vamos lá. E é engraçado porque na vida esses dois jogos eles estão acontecendo o tempo inteiro. Por mais que você não pare para pensar, que você não pare para perceber, você joga esses dois jogos o tempo todo. A questão é se você entende as regras e se você não está misturando as regras. Então, o primeiro jogo deles é o finito. E a gente conhece isso, mais quando a gente está no Brasil, país de futebol. E nos jogos finitos, o propósito do jogo é vencer. Então, o propósito do jogo é você ser o melhor, ou você ganhar o campeonato, ou você ganha a partida, ou você ganha a luta, não faz diferença. Mas todo jogo finito tem a proposta de vencer. É uma coisa muito clara nos jogos, tá bom? E cada jogador, ele é necessário e precisa sempre estar alerta, porque relaxar é perigoso. O que que significa isso? Quando você joga na partida de futebol, você tem que sempre estar atento ao que está acontecendo. Quando você joga na partida de hóquei, quando você joga na partida de xadrez, quando você está jogando na partida de dama, quando você está jogando banco imobiliário, não faz diferença. Todos os jogos exigem a sua atenção constante para que você não perca, tá bom? E também outra coisa que acontece é que todos os jogadores você já sabe quem eles são. Então, na partida de futebol, você não pode chamar alguém que está na arquibancada e vir jogar. E relaxa, porque isso faz total sentido com sua vida, você vai entender já já, então. E outra coisa também dos jogos finitos é que as regras não podem mudar. Não é que elas não podem mudar ao longo do tempo, mas elas demoram muito tempo. No meio da partida de futebol, alguém não pode simplesmente dizer que pegar com a mão não tá liberado. Existe toda uma política de gestão para que mudar. E provavelmente, se começar a ser novas regras, a gente vai considerar aquilo um novo jogo, tá bom? Então, é muito fácil de também provocar replicação. Então, é fácil de ser replicado. Então, jogos finitos, a gente consegue jogar futebol em qualquer lugar, porque todo mundo sabe as regras, todo mundo sabe o número de jogadores. Então, torna um processo mais simples de ser realizado, por assim dizer. Tá bom? E do outro lado, a gente tem os jogos infinitos, que para mim, são os jogos mais importantes da nossa vida acontecem aqui. E a primeira regra dos jogos infinitos é continuar jogando, o que já é completamente diferente dos jogos finitos. E só para não causar confusão, qual a diferença que isso vai, para mim, já tem de forma drástica na sua vida? O jeito que você toma decisões, porque jogar para ganhar e jogar para continuar jogando é totalmente diferente. E aí você deve estar pensando, tá, o que que isso tem a ver com coisas na prática? Eu falo o que tem na prática, que é, por exemplo, casamento. Você não precisa vencer no casamento, você tem que construir um tipo de relação onde você continua jogando dentro do casamento. Então, a tomada de decisões é totalmente diferente, porque você nunca está lá para vencer sua esposa ou vencer seu marido. Você está lá para vocês continuarem jogando como um casal. Então, você descobrir que a tomada de decisão é outra, porque o jeito que você lida com os conflitos, o jeito que você lida com as brigas, o jeito que você lida com as adversidades é completamente diferente quando você entende que casamento é um jogo infinito, tá bom? E as pessoas podem entrar e sair em qualquer momento, tá bom? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, assim, o comércio, não existe o melhor no comércio. Porque o comércio é um jogo que existe muito antes da nossa civilização atual. Ela existia quando a gente nem existia real, dólar, etc. Existia quando existia escambo há muito tempo atrás. E muito provavelmente o comércio também vai existir enquanto houver humanidade, porque a gente sempre trocou coisas, seja entre tribos, depois entre feudos, etc. Então, a troca ela sempre existiu. Então, o comércio ele é um jogo infinito, porque ele não acaba nunca, ele só vai mudando a forma que as coisas acontecem. Né? Agora a gente trabalha com importação, exportação, talvez a gente comece a fazer um processo um pouquinho mais simples no futuro, a gente não sabe, porque o comércio ele é muito maior do que a gente, então essas regras são muito diferentes, tá bom? E diferente dos jogos finitos, onde cada jogador é importante, então, por exemplo, você tem 11 jogadores. Se você perder um, por mais que você substitua, aquele jogador faz diferença. Nos jogos infinitos, não, porque a proposta do jogo é continuar, fazer com que ele continue acontecendo. Mas deve estar pensando assim, o que que isso tem a ver com a minha vida? E para mim tem tudo a ver, porque vamos supor que você é uma pessoa que você quer cuidar da sua saúde. E aí você é uma pessoa que ama correr, e você ama, às vezes, fazer uma atividade física ao ar livre, e você recebe uma proposta de emprego no qual você se muda para um lugar que não tem tanto coisa ao ar livre.
Se a sua proposta é continuar cuidando da sua saúde, que na minha visão é um jogo infinito, você vai se adequar ou talvez entrando numa natação, ou talvez entrando numa academia, ou entrando num clube de crossfit, ou entrando numa aula de dança, não interessa. Porque você entende que a proposta é continuar jogando o jogo da saúde, que é um jogo infinito dentro da sua própria vida. Eu já vou te explicar isso mais à frente também, tá bom? É, nos jogos finitos, a gente pega referência do que aconteceu no passado. Então, por exemplo, você pega um jogo de futebol, você pode assistir diversas partidas que você vai começar a entender a lógica e criar um mecanismo onde, se isso aqui aconteceu no passado, a chance de eu fazer acontecer de novo é grande. Só que nos jogos infinitos, não. Porque, por exemplo, o que você fez no comércio há 100 anos atrás, muito dificilmente vai acontecer da mesma forma agora. Então, as regras estão mudando o tempo inteiro. E entender essa dinâmica faz toda a diferença na sua tomada de decisão também, tá bom? Então te obriga a ser constantemente criativo, porque na verdade as regras elas são ilimitadas. As regras elas podem mudar, as regras elas podem, tipo, se inovar, então você te traz um estado de maior possibilidade criativa. Da mesma forma que vale para um casamento, para pensar no relacionamento a dois, sabe? Tipo, se seu relacionamento não está da melhor forma possível hoje, existem infinitas mudanças que você pode fazer para que a coisa fique boa. Então, isso para mim muda toda a perspectiva, inclusive com você mesmo. Se sua vida não está na forma que você gostaria que estivesse, não tem problema. Existem infinitas possibilidades de atitudes que você pode tomar para torná-la melhor ainda. E quando você entende essa logística, quando você entende essa dinâmica, para mim, fica mais fácil porque você diminui a chance de frustração, tá bom? Aí você deve estar pensando, tá bom, o que isso tem a ver com a minha vida? De vez. Eu já falei isso duas vezes, talvez três, mas eu vou repetir ainda. Pensamentos como eu perdi, eu falhei, eu não consigo fazer, talvez isso não funcione para mim, eu sou um fracassado, eu não consigo, não funciona na vida de forma prática. E muita gente vende isso como um clichê porque, na verdade, eles não pararam para pensar sobre o que significa isso. Não existe acabou na vida. A não ser quando sua vida acaba, sempre tem algo que ser feito a respeito, porque sua vida é um jogo infinito dentro dela mesma. Mesmo sabendo que sua vida vai acabar em algum momento, tá? Eu não sou, tipo, eu estou atento a essa possibilidade, mas dentro da sua vida, as regras são sempre mutáveis, as dinâmicas são sempre mutáveis. Os jogadores da sua vida estão mudando o tempo inteiro e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E talvez por isso você talvez se sente incomodado. Toda vez que você fala assim, eu falhei, não é a postura correta diante da vida, porque na verdade a postura correta é esse jeito que eu fiz não deu certo nesse momento. O que eu posso fazer para ser diferente no futuro? Então, na verdade, a falha é simplesmente uma pedra no sapato para você ir adiante. Entender isso muda toda a sua perspectiva, tá bom? E à medida que você vai fazendo isso, você vai começar a entender que você tem jogado diversas atitudes da sua vida, diversas áreas da sua vida pelas regras erradas. Você tem jogado a sua vida, por exemplo, da saúde como se fosse um jogo finito, que é do tipo assim, se eu falhei, se eu não fui para academia 7 dias da semana, eu perdi. Na verdade, não. Tipo, a sua saúde, você tá nesse jogo enquanto você estiver vivo. Então, se você foi 5 vezes essa semana, é muito maior do que zero. A ideia é você continue jogando saúde. Então, se você por acaso ficar uma semana sem ir, você já volta na seguinte, porque na verdade, beleza, já fiquei uma semana sem ir, já passou a vida. Vamos continuar jogando o jogo da saúde, tá? Não é porque, tipo, você furou a dieta na quarta-feira que você precisa realmente chutar o balde até a próxima segunda. Fala assim, beleza. Hoje eu não cumpri as regras dos combinados comigo mesmo, mas eu posso fazer um novo combinado amanhã, porque na verdade é assim que a vida funciona, sabe? Só que as pessoas geralmente, principalmente fazendo meus atendimentos, elas nunca param para pensar sobre isso. Que a sua vida é um jogo com regras infinitas, é um jogo infinito dentro da sua vida em si, que eu sei que é finita, tá bom? Então, não é que não existem regras e que não existem jogos finitos dentro da sua vida infinita, é porque eu sei que eles existem. Mas muitas vezes você está ficando estressado, você está ficando estressado, você está ficando ansiosa, porque você perdeu perspectiva de como é a vida. Então, porque você perdeu perspectiva de que quase nada que você está vivendo hoje é realmente definitivo. E quando você entende isso, a coisa muda. Porque você começa a tomar decisões muito mais pautadas, sabendo que o seu jogo da vida é infinito do que no sofrimento. Porque você só sofre quando você entende que algo que aconteceu acabou. E, na verdade, foi só uma parcela da sua vida naquele momento, tá bom? Então, agora eu quero que você entenda que eu sei que existem jogos finitos dentro da sua vida infinita, por assim dizer. Por quê? Porque a ideia é você constrói pequenos micro-objetivos dentro da vida para que você possa realmente ir se inovando dentro das regras do jogo. Isso quer dizer de forma prática. Vamos supor que você quer correr a maratona. A maratona é um jogo finito, porque ela tem início, meio e fim, e a pessoa que chegar primeiro é a vencedora. Mas para você fazer isso, você vai ter que estruturar uma coisa de regras de jogo finito. Que é do tipo, beleza, vou ter que começar a correr talvez 30 km na semana no começo, depois correr 60 km, depois diminuir, não sei, depende muito do treinamento para maratona.
Mas se você constrói essa trajetória e esquece que existem outras áreas, por exemplo, assim, a maioria das pessoas estão frustradas e elas não conseguem praticar atividade física regularmente porque elas não entendem que o jogo da saúde é infinito. Isso significa que se você pegou um dia que está chovendo ou num dia ruim, é melhor que você faça exercício 20 minutos em casa, pensando no jogo infinito da saúde da sua vida, do que você simplesmente não faça nada porque o dia está chovendo ou está frio. Da mesma forma que se você, por acaso, chutou o balde no almoço com a refeição que é fora da janela que você está fazendo alimentar, você pode simplesmente voltar no jantar e você não perdeu o seu dia, porque não existe perder o dia no jogo infinito da saúde. E significa também que se você, por acaso, passou por uma crise no seu relacionamento de uma semana, um mês ou 3 meses, dá para se recuperar, porque na verdade são regras infinitas que estão acontecendo lá dentro, percebe? Só que se você pega um semestre ruim em uma área da sua vida e acha que a sua vida acabou naquela área por causa de um semestre, você não pegou a perspectiva do que é a vida, porque a vida é um jogo infinito. A gente está aqui para jogar ela pelo máximo de tempo. Lembra que eu te falei do jogo infinito? A regra do jogo é continuar jogando. Então você vai gerar um estilo de vida no qual você continua jogando o máximo que você puder. E isso para mim muda toda a perspectiva do que a gente está fazendo, tá bom? Então, resumindo, os jogos finitos, eles são estáveis e os jogos infinitos, eles têm inúmeras variáveis. Se você olhar a sua vida não é estável, ela é completamente instável com várias variáveis. Você de repente se organizou certinho para fazer uma coisa aquela semana e batem no seu carro. Então você se programou certinho e acontece um problema com a pessoa que você ama. Então a vida ela é um jogo infinito, que a proposta dela é você continuar jogando enquanto você estiver vivo. E se você entender isso, você dificilmente vai agora negligenciar a sua saúde e atividade física, porque vai ter um dia que você não está muito afim de treinar, mas você vai fazer um treino meia boca, porque na verdade o foco aqui não é você necessariamente ser o melhor, mas é você continuar tendo saúde. Pode ser que você tenha num relacionamento que num dia vocês não estão muito afim de fazer algo, mas vocês fazem mesmo assim para que continue a relação animando o casal. Então, se você tiver clareza sobre quais áreas da sua vida são finitas, porque eu sei que precisa, por exemplo, assim, se você quiser correr uma maratona, é isso. Se você quiser se formar na faculdade, também é isso. Se você quiser, sei lá, construir uma casa, também é isso. Mas se você entender quais são as áreas da sua vida que o jogo, as regras são claras, estáveis e duradouras, e quais áreas da sua vida as regras são completamente instáveis e o objetivo é continuar jogando, seu repertório para tomar atitude muda completamente. É isso que eu quero com essa aula. Quando eu compartilho isso com vocês no Biologicamente Feliz, onde a gente constrói seu estilo de vida, onde a gente constrói o alinhamento do ritmo circadiano, de estabilidade emocional, é pensando nisso. Eu preciso que você entenda que tem áreas da sua vida que você vai jogar para sempre. E quando você joga para sempre, dificilmente você começa a ter pressa. Você não precisa ter pressa para algumas coisas quando o jogo é para sempre, percebe? E acho que é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Para as áreas da sua vida que é para sempre, você não precisa ter pressa, você precisa ter constância. Isso muda tudo, porque vai ter algumas mudanças que você vai ter que fazer bem devagar. Por isso que quando a gente vai lá para a gente construir seu estilo de vida dentro do Biologicamente Feliz, se você não entende o que eu estou falando, não se preocupa, tem um link aqui na descrição, tá bom? Mas quando você está pensando em saúde, você não precisa se preocupar em ir à academia 1 hora por dia. Se você está sedentário há muitos anos, você deve estar se preocupando a fazer primeiro uns 15 minutos de caminhada, tá bom? Porque daqui a um ano a gente aumente isso. Se por acaso você quer construir um relacionamento saudável a dois, você não tem que estar se preocupando em que escola seus filhos vão se matricular se você nem tem um relacionamento ainda, sabe? Você precisa começar a ter perspectiva, e quando você tem perspectiva do lugar onde você está, fica mais fácil planejar, sabendo que o importante é permanecer jogando o jogo. Então, entenda, por favor, o jogo infinito da vida e construa um estilo de vida e regras dentro de onde você está para que você continue jogando o jogo infinito daquelas áreas da vida. E eu posso separar essas áreas de forma bem resumida, como, por exemplo, saúde, ser um bom profissional. Você nunca se torna o melhor do mundo, porque você tem que estar se aprimorando sempre. Relacionamento a dois, relacionamento com os filhos, relacionamentos familiares, sonhos. Isso tudo são jogos infinitos, então você não precisa ter uma pressa infinita para eles uma pressa extrema para eles se realizarem, mas você precisa ser constante na tomada de atitudes, tá bom? Então esse aqui é um vídeo bem conceitual, geralmente levo isso mais nos meus atendimentos, levo isso mais nos cursos e nas mentorias que eu aplico em grupo, mas eu quis compartilhar com vocês aqui no YouTube. Se você gostou dessa abordagem, se você quiser aprender mais, vai aqui embaixo, eu tenho embaixo tem o link do Biologicamente Feliz e o link do atendimento para se você quiser um atendimento individual, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu te vejo na próxima aula. Então, é isso. Tchau, tchau.